porque senão eu esqueço. Tá? Se você, depois da aula, quiser mandar para mim o material, depois eu encaminho para o Bruno para disponibilizar para eles no AVA também, ou para mandar para o grupo deles. Pode ser, pode ser. Pronto, porque, deixa eu ver, tá aparecendo a tela do Word ou não? Agora. Não, agora não. Deixa eu pôr aqui, então, peraí. Janela. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Tá. Acho que eu já sei. Deixa eu só mexer aqui, porque eu acho que eu sei como é que... Peraí, não. Compartilhar a tela. Peraí. Agora tá aparecendo pra gente a tela sua compartilhada. Agora tá. Tá compartilhando a tela do Word? Tá sim, Pardal. Legal, legal. Tá, fechou. Só uma dúvida, se eu voltar para cá, volta a tela do Teams? Volta a tela do Teams, isso. Tá, não, beleza. Fechou. Porque aí eu já pego e já deixo aqui e a gente manda bala. Não, então fechou, vou fazer isso. Então Beleza. Vamos deixar assim, Tá. porque aí eu fico nessa tela aqui do Word e vou digitando. Beleza. A única coisa é que aí eu não vejo se eventualmente alguém aparecer, mas pelo menos fica a lousa pro pessoal, eu já salvei, senão eu esqueço, porque senão eu uso, cara, e depois eu esqueço de salvar o arquivo, aí deleta, eu perco tudo. E pro pessoal é bom porque é anotação de aula, né? Não, tranquilo. Gente, bom dia para todos vocês que estão aqui participando da aula, para aqueles que vão aparecer ao vivo, vai aparecer gravado depois, né, que vão assistir gravado, que são muitos alunos que assistem. Geralmente quem faz a introdução da aula e a apresentação é o professor Bruno, mas ele tem um compromisso hoje pela manhã pelo próprio Unisal, razão pela qual ele me pediu aqui para estar fazendo a abertura da aula desse querido e amigo professor Rodrigo Pardal, que gentilmente sempre aceita os convites aqui do Unisal para estar ministrando as aulas para vocês de direito penal preparatórias para o exame de ordem. Gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? A participação de vocês, ela é fundamental para que esses cursos aqui eles possam continuar. Por quê? Veja que o Unisal oferece para vocês de forma gratuita esses cursos como um complemento aí para a sua preparação do exame de ordem. E quando a gente elabora esse curso de primeira fase, pessoal, a gente tem o maior cuidado de selecionar para vocês os melhores professores, os temas que são mais cobrados no exame de ordem, para que possam estar aqui conversando com vocês. Tanto que se vocês forem perceber, e o professor Rodrigo Pardal é um exemplo disso, os professores que estão ministrando aulas para vocês, na grande maioria, são professores de grandes cursinhos preparatórios para o exame de ordem. A exemplo do professor Rodrigo Pardal, com quem eu tive o prazer de ministrar aulas aí durante muitos anos no curso da AMASE. O professor Rodrigo Pardal hoje é professor do Gran Cursos, um dos maiores cursos preparatórios desse país, é doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Então, uma pessoa assim, que além de ter um vasto conhecimento, tem uma didática incrível, como vocês vão perceber, e aqueles que já tiveram oportunidade de assistir aula com ele já podem perceber isso. Não falo isso por estar na sua frente, meu amigo, mas a sua dedicação, o seu empenho, o Pardal assim, é uma pessoa sensacional mesmo, de um conhecimento jurídico ímpar. Na sala dos professores, os livros que ele lia, as teses que ele defendia. Então, assim, uma pessoa totalmente diferenciada e que, além de ter esse vasto conhecimento, não só em direito penal, mas em outras áreas correlatas também, ele consegue ter uma didática aí sensacional para conseguir mastigar esse conteúdo para vocês, para ministrar para uma primeira fase do exame de ordem. Então, assim, gente, vocês estão tendo a nata da nata da nata, assim, dos melhores cursinhos preparatórios do país, juntos aqui nesse cursinho do Unisal, que é focado apenas para os alunos do Unisal, tanto que é interno para vocês. Então, aproveitem isso, pessoal. E como eu sempre digo também, as aulas aqui do cursinho, elas valem não só para você que quer prestar a primeira fase, mesmo que você já tenha passado. Por quê? É uma oportunidade incrível de você ter a visão de outros professores que estão vindo falar com vocês. Quantas pessoas vão advogar na área criminal no ano que vem? Então, poxa, uma dica que o Pardal deu, uma aula que ele ministra, são coisas que vocês vão levar para a vida prática de vocês também, não só propriamente por exame de ordem. É óbvio que aqui é focado para o exame de ordem, mas o que vai ser falado, simplesmente vocês vão aproveitar para outros momentos da vida profissional de vocês. Então, assim, Pardal,
Eu não tenho nem como te agradecer mais uma vez por estar aqui sábado com os nossos alunos nessa manhã. Sei da sua vida corrida, do seu tempo corrido. Ainda ontem ele me mandou uma mensagem, né, Pardal? 11 horas da noite, surreal, caiu a internet aqui em São Paulo. Falei, calma, Pardal, fica sussa, vai dar tudo certo. Aí hoje cedo eu mando mensagem para ele, deu certo, Pardal? Deu? Falei, graças a Deus. Então, assim, tamanho o comprometimento dele, tamanha a dedicação dele para estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Então aproveitem, meus amigos, de verdade. É uma pessoa incrível, uma pessoa gabaritada para estar falando para vocês, gabaritada não só de formação, como eu disse para vocês, é doutor pela PUC de São Paulo, mas gabaritado assim de uma didática incrível, além do conhecimento para passar para vocês direito penal, tá? E quem já assistiu a aula dele sabe daquilo que eu estou falando. Então, meu amigo, eu vou fechar minha câmera e a minha janela aqui, vou deixar você com os alunos, tá? E depois, ao final, a hora que você terminar, só encerrar normal, depois o Bruno, ele edita a gravação e ele deixa disponibilizado para os nossos alunos ali no AVA, tá? Mais uma vez, obrigado, meu irmão, tudo de bom para você e obrigado pela participação dos alunos que estão aqui ao vivo também, que eu estou vendo, Denise, Marcela, Eliezer, Jaqueline, Luiz, Carolina, não sei se de repente eu não estou conseguindo ver os outros, e para aqueles que vão assistir gravado depois, tá? Um abraço, meu irmão, tudo de bom para você, excelente aula. Obrigado, Surreal. Obrigado. Bom sábado. Obrigado. Bom, pessoal. Olá a todas e todos. Eu tô compartilhando a tela. Vocês devem ter percebido. Por quê? Porque eu vou usar uma lousa aqui, tá? E depois eu mando esse arquivo pro Surreal e aí ele, enfim, e aí ele vai lá e usa esse arquivo. Então, a gente vai começar aqui. Da última aula que eu ministrei para vocês, pelo que eu me recordo, eu falei de teoria do crime. Eu não lembro exatamente onde eu parei, que já faz um tempo, mas a gente falou de teoria do crime. Agora a ideia é que a gente prossiga na parte geral. Né? Lá atrás eu falei de crimes em espécie, nas primeiras aulas que eu dei. Nessas agora, teoria do crime. E agora a gente vai falar um pouco sobre teoria da pena e punibilidade. Então acho que a gente tem aí, a gente vai direto. Eu vou direto até umas 11h30. Então ao invés de fazer intervalo e até meio-dia, eu vou direto e aí a gente acaba um pouco antes. Então a gente vai falar um pouquinho de dosimetria da pena. E aí talvez concurso de crimes, que é um tema que o pessoal tem dificuldade, prescrição acho que não vai dar tempo da gente abordar, mas dosimetria da pena e concurso de crimes vai ser um tema bastante interessante, a gente vai conseguir aí tratar de alguns assuntos bem complicados que o pessoal costuma ter muita dificuldade e que são corriqueiros no exame de ordem. Então a gente vai começar aqui, pessoal, eu acho que vocês estão vendo a tela, né? Se alguém puder só me dar um feedback, quando eu abro aqui deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais limpa a tela. Quando eu abro aqui e escrevo dosimetria, vocês conseguem enxergar? Agora vocês conseguem enxergar? Eu vou voltar para o aplicativo, mas só me digam se vocês conseguem enxergar a tela do Word. Só me digam se conseguem, pessoal? A lousa tá bem pequenininha, tá, professor? Tá bem pequena? Isso. Tá. E agora melhorou? Melhorou. Ótimo. Então eu vou deixar assim, tá melhor? A outra forma, quando você apresentou para o professor, estava bem grande na tela estava bem grande. Aí a nossa parte da nossa fotinha aqui ficava pequenininha. Deixa eu ver como é que eu faço. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Vamos lá, pera aí. Porque eu não sei exatamente o que eu mudei aqui. Vamos ver. É que agora eu tô no navegador, eu não tô no aplicativo, eu não sei se isso faz diferença, tá? Vamos ver aqui. Ainda tá pequena assim? Agora ficou um print da nossa tela. Cara, que maluco. Pera aí. E agora melhorou? Continua o print. Cara, então, putz, mas não mudou para lousa agora. Não. Caramba, tá. Eu acho que eu vou ter que fazer algo aqui. Eu acho que eu vou ter que tentar.
Uhum. Quando você apresentou para o professor, ficou perfeito. Então, mas aí, cara, mas eu não sei o que eu fiz aqui aquele dia. Ah, quando eu apresentei pro Surreal ali? Isso. Mas eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Que maluquice. Vamos ver. Ah, pera, pode ser isso. Não. Pera, já sei. Pera, deixa eu tentar fazer desse outro jeito. Vamos lá, então. Compartilhar janela. E agora? Continua nossa tela. Porra, eu não sei o que aconteceu, então. Porque eu tô fazendo o que eu fiz antes, do mesmo jeito. E agora? Mudou ou não? Agora sim. Agora sim. Agora melhorou? Sim. Ótimo. Agora tá a tela do Word aqui. Tá. E agora tá num tamanho melhor. Tá ótimo. Ótimo, era isso que eu queria. Perfeito, perfeito. Ótimo, então vamos lá. Perfeito, então. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai trabalhar aqui com o tema de dosimetria, tá? Então, vamos lá. Bom, o artigo... A lousa, estão conseguindo acompanhar o que eu estou escrevendo, né? Sim. Legal. Então, podemos ir agora. Deixa eu ver. Só me digam se esse tamanho fica bom para vocês? Tá ótimo. Beleza, então fechou. Bom, então artigo 68 do Código Penal, tá? De modo que o artigo 68 do Código Penal, ele adota um critério que é o critério trifásico. Então nós dividimos a dosimetria da pena em 3 fases. Esse é o ponto importante, esse critério trifásico é o critério do Nelson Hungria, tá? Então aqui foi adotado o chamado critério trifásico do Nelson Hungria, Nelson Hofbauer Hungria, tá legal? De maneira que é sobre esse critério que a gente vai conversar aqui, né, para a gente poder tratar de dosimetria. Então vamos lá. Bom, aqui. Então, critério trifásico. Antes da gente começar a falar de dosimetria, pessoal, eu preciso realizar uma diferenciação. Eu preciso diferenciar elementares de circunstâncias, para a gente começar a conversar. Bom, o que é uma elementar? Elementar é o dado típico que, se retirado, afeta o crime. Tá? Então, por exemplo, o estado puerperal no infanticídio. Se eu tenho o estado puerperal, se eu tenho a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal, eu tenho infanticídio. Se a mãe deixa de estar em estado puerperal, deixa de haver infanticídio, pode ter homicídio, tá? Então percebam aqui que nós estamos falando de uma elementar. Por quê? Porque é aquele dado típico que, se retirado, afeta o crime. Isso é elementar. Já circunstância é o dado típico, e circunstância vem do latim circumstare, que é aquilo que circunda aquilo que está ao redor, que é aquilo que circunda aquilo que está ao redor. Já circunstância vem do latim circumstare, é aquilo que circunda aquilo que está ao redor. A circunstância é o dado típico que, se retirado, não afeta o crime. Então, exemplo, se eu mato uma pessoa idosa, eu vou ter homicídio com causa de aumento pelo fato de matar vítima idosa. Se eu mato uma pessoa que não é idosa, eu vou ter homicídio do mesmo jeito, mas sem a causa de aumento. Então percebam que isso é muito importante para a dosimetria, que na elementar, se o dado típico é retirado, ele afeta o crime, ele muda o tipo penal. Tá? Já na circunstância, nós temos uma situação em que, e esse é um ponto importante, em que afetado, né, alterado o dado típico, o crime continua igual. Ou melhor, continua o mesmo tipo penal. Então, se eu deixo de matar um idoso e mato um adulto, vai continuar sendo homicídio. A única coisa que vai acontecer é que vai sair a causa de aumento ali
por ter matado idoso. Então é importante para a gente começar a conversar sobre dosimetria, a gente diferenciar elementares de circunstâncias. Elementar é o dado típico que, se retirado, afeta o crime. Circunstância é o dado típico, se retirado, não afeta o crime. Tá legal, pessoal? Beleza? Isso é muito importante para a gente conversar sobre dosimetria. Agora, pessoal, a gente precisa diferenciar, porque isso também gera muita confusão, qualificadora, privilégio, agravante, atenuante, causa de aumento e diminuição. Então, nós precisamos diferenciar todas essas circunstâncias: qualificadora, privilégio, agravante, atenuante, causa de aumento e diminuição. Como nós... Só uma coisa, quando eu deixo assim, vocês conseguem me ver ou você só vê a tela? Estamos lhe vendo também. Oi? Pode falar mais alto ou aumentar o volume. Estou te vendo também. Também, ótimo, beleza, então legal. Então, qualificadora, privilégio, agravante, atenuante, causa de aumento e de diminuição. Pessoal, o que é uma qualificadora? Uma qualificadora é uma circunstância que traz novos parâmetros mínimo, máximo e máximo em abstrato mais gravosos. É o exemplo do homicídio do parágrafo 2º. A pena que no caput é de 6 a 20, ela passa a ser de 12 a 30. Então aqui eu tenho qualificadora, né? Porque eu tenho novos parâmetros mínimo e máximo mais gravosos. O feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Agora, com a lei 14.994, que foi aprovada há pouco tempo, ele deixa de ser uma qualificadora e passa a ser um tipo penal específico, né? Então, ele não é mais uma qualificadora do homicídio como era antes. Agora é um tipo penal específico que tem a maior pena do Código Penal, a maior pena máxima do Código Penal, que pode chegar a 40 anos. Perfeito? Então, o 121, parágrafo 2º, ele tem essa pena de 12 a 30. É uma forma qualificada. Por quê? Porque ele tem novos parâmetros mínimo e máximo mais gravosos, tá? Porque ele tem novos parâmetros mínimo e máximo mais gravosos. Então, muito cuidado com isso. E o que é privilégio? Privilégio é o contrário da qualificadora. O privilégio é aquela hipótese em que eu tenho novos parâmetros mínimo e máximo mais brandos. E o exemplo que a gente tem de privilégio aqui é a corrupção passiva privilegiada, lá do 317, parágrafo 2º do Código Penal. A corrupção passiva do caput, ela tem uma pena de 2 a 12 anos. Já a forma privilegiada tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Então eu tenho aí uma pena diferente, uma pena mais branda, tá? Então, percebam que na qualificadora eu tenho novos parâmetros mínimo e máximo em abstrato mais gravosos. Homicídio simples, a pena é 6 a 20. Homicídio qualificado, a pena é 12 a 30. Já na corrupção passiva privilegiada, percebam que a pena, que é de 2 a 12 anos, passa a ser de 3 meses a 1 ano. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ótimo. Falamos aqui, então, dessas duas circunstâncias. Qualificador. Agora, a gente tem que diferenciar também agravante de atenuante. Primeiro ponto importante. Agravante e atenuante, todas estão na parte geral do Código Penal, tá? No Código Penal, tá? Todas as agravantes e atenuantes estão na parte geral. Todas elas estão na parte geral. Então, não tem agravante e atenuante fora da parte geral do Código Penal, né? Então, falar em agravante genérica ou atenuante genérica é um pleonasmo, porque toda agravante, toda atenuante está na parte geral do Código Penal, tudo bem? Perfeito. Bom, agora, ponto importante, pessoal, que a gente precisa lembrar aqui. Além de agravante e atenuante somente estarem na parte geral do Código Penal, as agravantes somente estão nos artigos 61 e 62 do Código. Elas somente estão nos artigos 61 e 62 do Código. E as atenuantes, por sua vez, somente estão nos artigos 65 e 66. E as atenuantes, por sua vez, somente estão nos artigos aí 65 e 66, tudo bem? Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, percebam, agravantes, artigos 61 e 62, e atenuantes,
artigos 65 e 66. Tá legal? Perfeito? Bom, aqui outro ponto importante. Então, agravante e atenuante, primeiro, só estão na parte geral do Código Penal e só nesses artigos. Agravantes 61, 62, atenuantes 65 e 66. Outro ponto é que a lei ela não traz a quantidade de aumento ou diminuição na agravante e na atenuante. Você não vai achar no código a fração de aumento ou diminuição. Fica a critério do juiz. É o juiz que vai decidir quanto ele vai aumentar a pena ou quanto ele diminui a pena, tá? Então, agravante e atenuante não tem quantidade de aumento ou diminuição, fica a critério do juiz, beleza? Agora, como a gente diferencia causa de aumento e causa de diminuição? Causa de aumento e diminuição, pessoal, diferentemente das agravantes e atenuantes, elas estão tanto na parte geral quanto na parte especial. Então, as causas de aumento e de diminuição, elas estão tanto na parte geral quanto na parte especial. Esse é um ponto importante, tá? Elas estão aí tanto na parte geral quanto na parte especial. E aqui, diferente, a lei traz a quantidade de aumento e diminuição, em regra, normalmente em uma fração. Então, aqui a lei traz a quantidade de aumento ou diminuição, normalmente em uma fração, tá? Normalmente a pena é aumentada aí em uma fração, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender dosimetria. Não tem como entender dosimetria sem falar disso. Por quê? Porque se a gente errar isso aqui, se a gente não souber diferenciar qualificadora, privilégio, agravante, atenuante, causa de aumento, causa de diminuição, a gente vai errar aí a dosimetria, né? Porque a gente precisa saber diferenciar essas circunstâncias, beleza? Então a gente viu qualificadora, privilégio, agravante, atenuante, causa de aumento, causa de diminuição. Agora, prosseguindo, fizemos essa diferenciação, agora sim a gente vai começar propriamente a falar da dosimetria, que tem as suas 3 fases. Então, primeira fase da dosimetria, nós temos a chamada pena base. Primeira fase da dosimetria, nós temos a chamada pena base, tá? Pena base. Pena base, tá? A primeira fase aí, nós temos a chamada pena base. Na pena base, o que o juiz vai utilizar para a dosimetria? Ele vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Ele vai analisar aí as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então, na primeira fase, ele vai analisar, ele vai aferir essas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tá? De maneira que são 8 circunstâncias e o ponto importante é que, pessoal, não importa se elas são todas favoráveis, né? Então, aliás, a gente vai ver isso depois, mas o importante antes disso eu tenho lá uma pena de 4 a 10 anos, por exemplo, que é a pena do roubo. Eu começo de qual pena? Eu vou começar de 4, de 10, ou eu vou começar de 7 anos e 6 meses, que é o termo médio? Pessoal, o juiz vai partir aqui do mínimo, ok? Ele vai partir do mínimo. Então, muito cuidado com isso. Ele vai partir do mínimo. Então, se a pena é de 4 a 10 anos, ele parte da pena de 4 anos. Ele parte do mínimo, tudo bem? Ele parte do mínimo legal. Então é muito importante, porque a Hungria dizia que devia se partir do termo médio, mas não foi essa a visão que prosperou ao final. Então ele parte necessariamente da pena mínima de 4 anos. Bom, mas ele parte do mínimo. E se todas as circunstâncias do 59 forem favoráveis? Partindo do mínimo, se todas as circunstâncias forem favoráveis, a pena vai ficar no mínimo. Ela continua no mínimo. Mesmo já estando no mínimo e mesmo todas as circunstâncias sendo favoráveis? Sim. Por quê? Porque nessa fase a pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo. Então, nessa fase, a pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo. Então, ela não pode ficar abaixo do mínimo nem além do máximo, tá? Então, ela não pode ficar nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo, tudo bem?
Ótimo. Então, perfeito. Aí, então se eu tenho lá, uma pena de 4 anos, já está em 4, que é o mínimo, e todas as circunstâncias são favoráveis, ela vai continuar no mínimo, ela não pode ficar abaixo do mínimo, beleza? Bom, e nem além do máximo. Agora, ponto importante que pode aparecer aí na prova de vocês. Nós temos 8 circunstâncias no artigo 59. Eu vou focar só naquelas que têm importância pro exame de ordem, tá? Então, ainda falando aqui de primeira fase de pena base, eu tenho 8 circunstâncias no artigo 59. Eu só vou focar naquelas que são importantes para a gente entender dosimetria e que vão aparecer na sua prova. Nem todas vão ser cobradas. Então, uma circunstância importante é a culpabilidade. Então, uma circunstância importante é a culpabilidade, tá? Então, culpabilidade. Pessoal, aqui a culpabilidade do artigo 59 significa analisar a intensidade da reprovação da conduta, tá? Então eu tenho que analisar aqui se a conduta é mais ou menos reprovável. Então eu tenho que analisar aqui se a conduta é mais ou menos reprovável. Eu tenho que analisar a intensidade da reprovação. Se a conduta do agente é mais reprovável ou menos reprovável. Exemplo, é isso que se analisa aqui na culpabilidade do artigo 59. Eu já sei que tem crime, tanto que eu estou condenando, tanto que eu estou aplicando pena. O que eu vou discutir aqui é se a conduta é mais reprovável ou menos reprovável. Por exemplo, o sujeito pratica um roubo, aponta a arma para a vítima e subtrai os bens. Ele aponta a arma e fala, passa a carteira. Isso é um roubo, que tem um determinado desvalor, obviamente, mas é um determinado roubo, com desvalor comum, não tem nada de excepcional na gravidade desse roubo em relação a outras possibilidades que a gente já vai ver. Segunda hipótese, ele tem uma arma de fogo. Ele coloca essa arma de fogo no céu da boca da vítima, não só aponta, e também, além de empregar grave ameaça, ele também emprega violência, porque ele descobre que a vítima está grávida e começa a chutar a barriga da vítima. Perceba que aqui eu tenho uma reprovação maior, uma culpabilidade maior. Nas duas hipóteses eu tenho roubo, só que nessa última é mais reprovável. E além do que, ele não subtrai só a carteira. Ele subtrai carteira, computador, o carro. Então ele afeta com mais intensidade, com mais uma dimensão mais grave o bem jurídico, o patrimônio. Tá? Percebam que nesse segundo exemplo, embora também seja roubo, a culpabilidade é mais elevada, então a pena pode ser aumentada. Então a culpabilidade, ela traduz essa ideia da intensidade da reprovação. Se a conduta é mais reprovável, se as circunstâncias, melhor dizendo, são mais reprováveis, a pena tem que ser aumentada. Perfeito? Bom, o que é importante a gente analisar aqui? Analisar o seguinte, que quando nós falamos aí de culpabilidade, eu não posso usar, e por isso que eu diferenciei elementar de circunstância, não posso usar o quê? Um dado que é inerente ao crime para aumentar a pena. E, portanto, não posso usar uma elementar. Eu não posso usar para aumentar a pena com base na culpabilidade algo que é inerente ao crime. Então eu não posso, por exemplo, aumentar a pena porque o roubo foi praticado mediante grave ameaça. Porque isso é inerente a todo roubo. Porque se eu não tiver violência, grave ameaça ou violência imprópria, é furto, não é roubo. Então eu não posso usar para aumentar a pena algo que é inerente ao crime. Porque isso já foi usado pelo legislador no momento de fixar a dosimetria. Tá? No momento de fixar a pena abstrata. De maneira que, se eu fizer isso, esse aumento deve ser afastado. Porque bis in idem, o legislador já considerou essa circunstância para fixar a pena abstrata. Tá? De maneira que, percebam então que, se esse dado é inerente ao crime, o aumento deve ser afastado. Porque ele tem que usar algo que não é inerente ao delito, ou seja, que não é uma consequência, ou que não faz parte da própria essência do delito. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, agora, o que é importante a gente observar aqui? Importante a gente observar que nós temos um exemplo que o STJ dá e que serve para espelhar isso, para ilustrar isso de maneira adequada. O sujeito é policial.
e pratica concussão, que é um crime funcional. Concussão, artigo 316 do Código Penal, é a conduta de quem exige vantagem indevida valente da função pública. Se o sujeito exige vantagem indevida valente da função pública, ele pratica concussão, que vem do latim concutere, né, que significa sacudir uma árvore para que caiam os frutos. O juiz não pode aumentar a pena na concussão porque o sujeito ativo é funcionário público, porque isso é inerente à concussão. Mas ele pode aumentar a pena porque o sujeito ativo é policial. Porque ele fala, bom, isso é mais grave, porque o sujeito, sendo policial, ele deveria zelar pela segurança pública e não praticar crime. Então isso é mais grave, aumenta a pena. Aí pode, porque ser policial não é elementar da concussão. Elementar é ser funcionário público, não necessariamente policial. Então eu não posso usar para aumentar a pena com fundamento na culpabilidade algo que é inerente ao crime, tá? Por quê? Justamente porque isso já foi levado em consideração pelo legislador no momento de calcular a dosimetria, melhor, no momento de especificar a pena abstrata do crime. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Tá. Outro ponto importante. E aí esse julgado do STJ me parece bastante relevante. Um exemplo que o STJ dá também. Roubo em coletivo vazio. O sujeito praticou um roubo, mas o coletivo está vazio. Olha aqui o julgado. O roubo em transporte coletivo vazio é circunstância concreta que não justifica a elevação da pena base. O ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo. Tais circunstâncias concretas, ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo, evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, tá? Então, veja, o ônibus está vazio, se o ônibus está vazio, então, agora... nós não podemos falar aí, né, necessariamente uma situação relacionada a que justifica aumento de pena. Tudo bem, pessoal? Roubo em coletivo vazio. Então, muito cuidado com isso. Bom, perfeito. Tá. Agora, prosseguindo então. Então, roubo em coletivo vazio. O que é relevante da gente entender aqui, então, da culpabilidade é que o aumento da pena na culpabilidade tem que se dar com base em algo que não é inerente ao crime, tá? Porque se ele se der com base em algo que é inerente ao crime, isso eu tenho bis in idem, e aí o aumento deve ser afastado. Então, muito cuidado com isso, fiquem atentos aí para isso, beleza? Tá? Bom, ótimo. Falamos então de culpabilidade, que é a primeira circunstância ali relacionada à dosimetria. Agora, a próxima circunstância, ainda estamos na primeira fase, ainda estamos na pena base, antecedentes. Antecedentes. Então, o artigo 59 também fala em antecedentes. Pessoal, sobre antecedentes, o primeiro ponto importante é o da súmula 444 do STJ. Súmula 444 do STJ. Segundo a súmula 444 do STJ, eu não posso usar para aumentar a pena base, a título de antecedentes, ou a nenhum título, na verdade, inquérito ou processos em andamento. Então, eu não posso usar para aumentar a pena base, inquérito ou processo em andamento. Eu só vou pedir uma licença, um minutinho. Eu só vou aqui ligar o ar, porque está começando a esquentar. Um minutinho, pessoal, um minutinho. Pronto, pessoal, perdão aqui. A gente começou lá mais cedo, né? E agora começou a esquentar aqui em São Paulo, então sem o ar fica complicado. Então, súmula 4, eu não tinha ligado o ar, porque eu achei que não ia precisar. Súmula 444 do STJ, tá? Então, eu não posso usar inquérito ou processo em andamento para aumentar a pena base. Por quê?
Porque mal antecedente é toda condenação transitada em julgado. Se não tiver havido trânsito em julgado, não há maus antecedentes. Mal antecedente, então, pressupõe trânsito em julgado. Muito cuidado com isso. Então, se aparecer no seu exame de ordem como já apareceu, a pena foi aumentada com base em inquérito ou processo em andamento, não pode, galera, tá? Não pode. Tem que ter condenação transitada em julgado. Agora, ponto importante aqui para a gente entender para a gente entender ainda maus antecedentes. Existe um dispositivo no Código Penal, a gente vai falar disso ainda hoje, mas a reincidência, ela está sujeita a um prazo de 5 anos. Ao final desse prazo, que se chama período depurador, não há mais reincidência. A reincidência, a gente vai ver com calma ainda essa manhã, mas ela atua na segunda fase da dosimetria. Tá? Então, para a reincidência, existe esse prazo de 5 anos. Transcorrido esse prazo de 5 anos, a reincidência deixa de valer, tá? Ela deixa de poder ser levada em consideração. Né? Não existe mais reincidência quando transcorre esse prazo de 5 anos. Então não existe mais reincidência quando transcorre esse prazo de 5 anos. Mas aí a discussão é que a defesa começou a sustentar que esse prazo de 5 anos também se aplicaria para os maus antecedentes. Então começou-se a sustentar que esse prazo de 5 anos também se aplicaria para os maus antecedentes. De maneira que aí surge uma discussão. Bom, esse prazo de 5 anos pode ser aplicável para os maus antecedentes? Eu posso aplicar esse prazo de 5 anos para os maus antecedentes ou somente para a reincidência? Então, passado o prazo de 5 anos, a reincidência deixa de existir. Aí não há dúvida porque está no texto, está no código isso. Agora, passado o prazo de 5 anos, isso se aplica também aos maus antecedentes? E aí o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 150 e, ao julgar o tema 150, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Entendeu que o prazo de 5 anos não se aplica aos maus antecedentes. Esse prazo de 5 anos, que está lá no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, não se aplica aos maus antecedentes. Ou seja, transcorrido o prazo de 5 anos, os maus antecedentes continuam valendo. Transcorrido o prazo de 5 anos, os maus antecedentes continuam sendo aplicáveis, tá? Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá legal, pessoal? Então, fiquem atentos aí com isso. Transcorrido esse prazo de 5 anos, então, os maus antecedentes, eles vão continuar sendo aplicáveis. A reincidência deixa de existir, mas os maus antecedentes continuam sendo aplicáveis, tá? Eles vão continuar valendo aí. Beleza, pessoal? Tá? Então, muito cuidado com isso. Tema 150, então, é precedente julgado ali, analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Durante um tempo houve uma polêmica em relação a isso, então, muito cuidado aí com esse detalhezinho. Perfeito, pessoal? Tá ótimo. Bom, agora, outro ponto importante também, que foi julgado na ADPF 1107 do Supremo Tribunal Federal. Esse tema é muito importante, ADPF 1107. O que acontece bastante, né? Esse ADPF veio da ministra, aí de autoria da ministra Carmen Lúcia. A gente já tem uns votos interessantes. Bom, caso de crime sexual, crime contra a dignidade sexual. É muito comum que, quando existe crime sexual, que a vítima passe a ser julgada e que se use como argumento uma forma de desqualificar a vítima. Então, começa a perguntar da vida sexual da vítima, se a vítima já tinha transado com outras pessoas, etc. Quando, na verdade, quem está sendo julgado é o réu. Eu não tenho que ficar perguntando a conduta da vítima. Né? Não faz o menor sentido isso, tá? Então, aqui, pessoal, o que o STF concluiu? Exatamente isso. Ele conferiu interpretação conforme, isso foi esse ano, ele conferiu interpretação conforme
ACF, para quê, pessoal? Para vedar que o magistrado, tá, na fixação da pena, valore a vida sexual da vítima ou o seu modo de vida. Então, não pode aí o magistrado, ele valorar, tá, a vida sexual da vítima, tá? Não pode o magistrado aí valorar o modo de vida da vítima. Não pode. Tá? Ele não pode agir dessa forma, porque se ele fizer isso, ele está, na verdade, realizando, né, uma análise preconceituosa, uma análise que ele não pode fazer. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Fiquem atentos aí com esse julgado do Supremo. Tá? Não acho que a OAB vai chegar nesse nível, né, de cobrar DPF, mas a gente peca pelo excesso e prefere aí, trazer esses pontos aqui. Tudo bem, pessoal? Perfeito, tá? Bom, ótimo. Agora, de primeira fase, eu acho que esses pontos estão interessantes, tá? A gente conseguiu aí trazer uns pontos relevantes envolvendo primeira fase de dosimetria. Agora, segunda fase. Então, vimos pena base. Vou fazer uma recapitulação do que a gente viu, só para a gente ter aí fazer uma revisão, fazer revisões parciais durante a aula, porque o pessoal gosta que faz isso. Então, a gente diferenciou elementar e circunstâncias, vimos que elementares são os dados típicos se retirado não afeta o tipo, afeta um crime, já a circunstância é o dado típico se retirado não afeta o crime. Circunstância vem do latim circunstare, aquilo que circunda, aquilo que está ao redor, né? Então, circunstância é aquilo que não afeta o crime. Depois a gente diferenciou qualificadora, privilégio, agravante, atenuante, causa de aumento, causa da diminuição. Qualificadora é aquela circunstância que traz parâmetros mínimo e máximo mais gravosos em abstrato. Privilégio é o contrário. Ele traz novos parâmetros mínimo e máximo mais brandos. Né? Agravantes e atenuantes já são circunstâncias que só estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal quando forem agravantes, ou 65 e 66 quando forem atenuantes, e elas, na verdade, não trazem a quantidade de aumento ou diminuição, e só existem ali na parte geral nesses artigos. Então, agravante e atenuante no Código Penal só está nesses 4 artigos. Se não tiver nesse artigo, não vai ser agravante nem atenuante. Tem que estar no meio desses 4 artigos aí. E causas de aumento e diminuição, diferentemente de agravante e atenuante, elas estão espalhadas por todo o Código Penal, parte geral e parte especial, e em regra estão em fração. Tá legal? E em regra estão em fração. Perfeito? Tá? Agora, dosimetria da pena. 3 fases. Primeira fase, nós temos a pena base, tá? Primeira fase, nós temos a pena base. A pena base, ela envolve análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então, se eu tenho uma pena que é de 4 a 10 anos, eu vou partir do mínimo, e aí, se todas forem favoráveis, ela continua no mínimo. Ou se todas forem absolutamente desfavoráveis, ela no máximo vai chegar a 10 anos, ela não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo. Vimos que a culpabilidade é a intensidade da reprovação, então eu vou analisar se a conduta do agente é mais ou menos reprovável, tá? De modo que a conduta do agente aqui, se for mais reprovável, a pena tem que ser aumentada. Se for menos reprovável, a pena tem que ser mantida no mínimo, tá? E eu não posso usar aí um dado que é inerente ao crime para aumentar a pena, que seria uma elementar. Eu tenho que usar uma circunstância. Mencionei também o julgado do roubo em coletivo vazio. Roubo em coletivo vazio não caracteriza aí, não permite aumento da pena, segundo o STJ, beleza? E antecedentes, a gente lembrou da súmula 444 do STJ, de modo que inquérito ou processo em andamento não serve para aumentar a pena base, e a condenação, tem que haver uma condenação transitada em julgado, de maneira que a reincidência, para a reincidência se aplica o prazo de 5 anos, mas o Supremo entendeu que esse prazo não se aplica aos maus antecedentes. E, por último, a gente analisou a DPF 1107, que conferiu interpretação conforme a CF, para vedar que o magistrado, na fixação da pena, valore a vida sexual da vítima ou seu modo de vida. Tudo bem até aqui, pessoal? Só me diga se vocês estão acompanhando. Se tem alguma dúvida, digam aí se está tudo ok.
e a gente continua, tá? Então, só me digam se tá tudo ok? Tudo ok? Beleza, Luiz, fechado, tá? Então essa é a primeira fase da dosimetria. Primeira fase da dosimetria, vocês têm que focar então para a prova em culpabilidade e maus antecedentes. São 8 circunstâncias, só falei de 2, porque para exame de ordem, para prova de OAB, geralmente são as mais importantes. Agora, segunda fase da dosimetria, a gente tem a chamada pena provisória, tá? Então, segunda fase da dosimetria, temos a chamada pena provisória. Bom, segunda fase, pena provisória. Aqui na segunda fase, eu vou utilizar, o juiz vai utilizar as agravantes dos artigos 61 e 62 e as atenuantes dos artigos 65 e 66, tá? Então, as agravantes dos artigos 61 e 62 e as atenuantes dos artigos 65 e 66, como eu falei, mas já recapitulando, aqui não há quantidade, fração de aumento ou diminuição, tá? De modo que aqui não há essa fração, é o juiz que vai decidir de quanto ele vai aumentar ou de quanto ele vai diminuir a pena, tá bom? Agora, ponto importante, pessoal, a pena aqui pode ultrapassar os limites mínimo e máximo? Também não. Isso está na súmula 2T31 do STJ. Então aqui a pena também não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo. Então não importa, tá? Não importa, isso é muito importante, não importa aqui, né, exatamente se tem uma atenuante, ainda, se a pena estiver no mínimo, ela continua no mínimo, tá bom? E se na primeira fase eu já tiver fixado no máximo e na segunda ainda tiver agravante, vai continuar no máximo, a pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo, tá bom, pessoal? Então muito cuidado aí com isso. Agora a gente vai falar na segunda fase da dosimetria da circunstância que, a meu ver, é a mais importante. A gente vai falar agora sobre reincidência. A gente vai falar agora sobre reincidência. A reincidência que é disciplinada nos artigos 65 e 64 do Código Penal. 63 e 64 do Código Penal, tá? E o que é reincidência? A reincidência é a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior no Brasil ou no exterior. Então, reincidência é a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior no Brasil ou no exterior. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, muito cuidado aí com isso. Pessoal, aqui percebam um ponto relevante, né? Eu tenho na reincidência um novo crime após o trânsito de condenação anterior no Brasil ou no exterior, mas, vou acrescentar aqui, respeitado, e a gente vai explicar isso com calma, o período depurador. O que é isso? É aquele prazo de 5 anos que eu mencionei, mas que eu vou explicar para vocês depois com calma. Respeitado o período depurador, tá? Então, novo crime após o TJ, após o trânsito em julgado de condenação anterior, no Brasil ou no exterior, respeitado o período depurador, ou seja, respeitado o prazo aí de 5 anos, beleza? Bom, ótimo. Percebam então que a gente já tem uma primeira situação para diferenciar, e esse é um ponto importante, a gente precisa diferenciar maus antecedentes de reincidência, nós precisamos diferenciar aí maus antecedentes de reincidência, tá? Como nós diferenciamos maus antecedentes de reincidência? Essa dúvida é bastante importante, porque muitas vezes os alunos têm dificuldade. Professor, como é que eu diferencio maus antecedentes de reincidência? Tá? Bom, primeiro ponto, pessoal. Os maus antecedentes, quando a gente viu o tema 150 do Supremo Tribunal Federal, nós vimos o seguinte, nós vimos que, no caso de maus antecedentes, se a pena ultrapassa 5 anos, ou melhor, se o prazo de 5 anos do período depurador se ultrapassa, não a pena, se o prazo de 5 anos, a gente já vai ver desde quando se conta esse prazo, se passa o prazo de 5 anos, não tem mais incidência, mas tem maus antecedentes. Então, a primeira diferença é, transcorrido o período depurador,
a maus antecedentes e não reincidência. E não reincidência. Há maus antecedentes e não reincidência. Transcorrido, então, o período depurador, a gente não pode mais ter reincidência, porque se aplica a reincidência, mas como ele não se aplica aos maus antecedentes, os maus antecedentes permanecem. Outra diferença aqui entre maus antecedentes e reincidência. A gente viu aqui que na reincidência eu tenho um novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior. Então, qual que é a outra hipótese em que eu vou ter maus antecedentes e não vou ter reincidência? Se o segundo crime foi praticado antes do trânsito em julgado pelo primeiro crime, haverá maus antecedentes e não reincidência. Por quê, pessoal? Porque a reincidência pressupõe que o segundo crime seja após o trânsito em julgado pelo primeiro crime. Se o segundo crime for antes do trânsito em julgado pelo primeiro crime, então eu tenho maus antecedentes e não reincidência. Vamos desenhar isso aqui um pouco, porque isso aqui acaba sendo meio confuso. Então, ó, eu tenho lá crime 1, 2/4 de 2010. Trânsito em julgado do crime 1. Aliás, melhor, crime 2, 4/9 de 2012. Trânsito em julgado do crime 1. O trânsito em julgado do crime 1 se deu em 5/1 de 2015. Agora, percebam que se o trânsito julgado do crime 1 se deu em 5/1 de 2015, então percebam, né, o que acontece aqui, que é importante ora, então significa que aqui, quando o juiz vai sentenciar o crime 2, ele vai sentenciar no dia 22/9 de 2017, o que acontece? O que acontece? O sujeito é reincidente, pessoal? Vamos lá. Observem que o crime 2 foi antes do trânsito julgado pelo crime 1. Então, isso aqui, essa condenação pelo crime 1, somente serve a título de maus antecedentes. Por quê? Porque o crime 2 não foi após o trânsito pelo crime 1. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá? Não foi após o trânsito pelo crime 1. Então, muito cuidado com isso. Fiquem atentos aí para isso. Tá legal, pessoal? Beleza? Tá? Tá, então ótimo. Bom, prosseguindo aqui, então. Agora aqui, deixa eu ver qual ponto que me parece interessante. Bom, perfeito. Agora, o que é importante a gente perceber é o seguinte: o crime 2, então, ele tem que ser após o trânsito pelo crime 1, para ser reincidência. Se ele for antes, eu não tenho reincidência, mas tenho maus antecedentes. Então, essas duas hipóteses aqui, voltando, são as duas que servem para diferenciar maus antecedentes de reincidência. Primeira, se tiver transcorrido aquele prazo de 5 anos, não pode ser mais reincidência, podendo haver somente maus antecedentes. E segunda hipótese é aquela em que o segundo crime é praticado antes do trânsito em julgado pelo primeiro crime. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, muito cuidado com isso. Bom, agora uma outra questão importante, que é sobre a reincidência específica. Normalmente, tá, para agravante, se usa uma fração de 1/6. Há quem fala em 1/8, mas normalmente se usa 1/6 tradicionalmente. Aí. Reincidência específica é aquela que se dá em virtude da prática do mesmo crime, tá? É aquela que se dá em virtude da prática do mesmo crime. Então, furto, roubo. Tradicionalmente, havia uma visão segundo a qual, na reincidência específica, a pena devia ser aumentada em 1/3. Então, reincidência específica aumenta em 1/3. Tá? Qual é o problema aqui? Olha, se é específica, como eu entendo que é específica mais grave, eu aumento de 1/3. Aí o STJ, ao julgar o tema 1172, ao julgar o tema 1172, ele entendeu que não pode haver aumento em 1/3 de modo automático.
devendo o aumento ser fundamentado, tá? Em dados concretos. Então eu não posso. Então o STJ entendeu que o fato da reincidência ser específica não gera por si só aumento aí de 1/3. Eu tenho que trazer algum outro dado concreto para poder aumentar essa pena acima de 1/6, né? Para poder aumentar essa pena em 1/3. Eu não posso usar o simples fato de ser uma reincidência específica para aumentar a pena aí em 1/3, tá? Então, eu posso ter uma reincidência específica e aumentar em 1/6, tranquilo. Não vai haver aumento automático de 1/3 só porque é reincidência específica. Outro ponto importante que a gente precisa trazer é a súmula 241 do STJ. Súmula 241 do STJ. E o que diz a súmula 241 do STJ? Ela diz que a reincidência não pode ser, ao mesmo tempo, a reincidência não pode ser considerada agravante e circunstância judicial ao mesmo tempo, tá? Então eu não posso usar a ideia é que eu não posso usar, pessoal, a mesma condenação como agravante na segunda fase e como circunstância judicial na primeira. Tá? Então muito cuidado com isso. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, pessoal, percebam aqui, né? Que a gente, quando está falando aqui, então, desse aspecto, a ideia é evitar bis in idem também, é evitar que eu valore aí 2 vezes e etc, tá? A mesma circunstância. Então, a reincidência não pode ser agravante na segunda fase e circunstância judicial na primeira fase. Tá legal, pessoal? Beleza? Então, muito, muito cuidado aí com isso. Bom, agora, ponto importante. Então, essa é a súmula 241 do STJ. Agora, pessoal, outro ponto relevante aqui que nós temos que trazer, que é o seguinte. Espera aí que agora aqui eu estava com o roteiro, agora sem querer eu fiz lambança aqui, agora foi, pronto. Como é que eu comprovo a reincidência? Como é que se comprova a reincidência no processo? Eu preciso de certidão de objeto e pé, pessoal? Não preciso, tá? A súmula 636 do STJ entende que não precisa da certidão de objeto e pé. É suficiente aí a folha de antecedentes. Isso não faz muito sentido, não é um julgado bom, porque a folha de antecedentes, na verdade, ela não tem fé pública, ao contrário da certidão que tem. E além do mais, você está premiando o agente público preguiçoso. Né? Porque quem tem que ficar em cima disso é a acusação, é o Ministério Público que tem que cobrar essas certidões. Se a certidão não veio porque o MP esqueceu de cobrar, não pode aumentar a pena. Então, de certa forma, essa súmula ela acaba premiando o promotor preguiçoso, né? O cara que não olha o processo direito e etc. Então, isso é bastante problemático. Tá? Por quê? Porque, veja, não faz muito sentido, né? A folha de antecedentes aí, ela não tem fé pública, assim como a certidão de objeto e pé. Mas, súmula 636 do STJ, folha de antecedentes é suficiente para comprovar tanto uma reincidência quanto maus antecedentes, tá? Então eu falei só que de reincidência na pergunta, mas ela é suficiente para comprovar reincidência e maus antecedentes. Então ela é suficiente para comprovar reincidência e maus antecedentes. Então, muito, muito cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ótimo. Bom, agora, vamos falar de algumas hipóteses que não geram reincidência. Quais hipóteses que não geram reincidência? Primeira hipótese que não gera reincidência envolve os chamados crimes políticos. Então, os chamados, tá? Crimes políticos. Tá? Crimes políticos. Crimes políticos. E aqui é importante a gente observar, quando a gente fala de crimes políticos, é o seguinte,
Antes havia um posicionamento de que os crimes políticos seriam aqueles da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83, mas essa lei foi revogada. Então hoje existe discussão se ainda há que se falar em crime político. Tá? Então ainda há discussão hoje se nós podemos falar aí em crime político. Tudo bem, existe discussão sobre isso, existe divergência sobre isso. Seriam os crimes contra o Estado Democrático de Direito. E temos ainda os chamados crimes militares próprios. E o que são crimes militares próprios, pessoal? São aqueles previstos somente no Código Penal Militar, tá? Então são aqueles previstos somente no Código Penal Militar. Então, crimes militares próprios são aqueles previstos somente no Código Penal Militar, então que não tem paralelo no Código Penal comum. Porque o Código Penal Militar, ele traz alguns crimes, também tem no Código Penal comum. Você tem lá homicídio, você tem lá prevaricação, você tem lá peculato. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, perfeito, pessoal, perfeito. Agora, prosseguindo, vamos falar um pouquinho da relação entre crime e contravenção penal. Se o sujeito pratica um crime, transita em julgado e pratica outro crime, isso gera reincidência? É óbvio que gera reincidência. Agora, se o sujeito pratica uma contravenção e depois outra contravenção, isso gera reincidência? Gera, sim, gera reincidência. Se o sujeito pratica um crime e depois uma contravenção, isso gera reincidência? Gera reincidência. Agora, se ele pratica uma contravenção e depois um crime, isso gera reincidência? Não. Não gera reincidência. Então vocês têm que focar nessa última hipótese, que é a única que não gera reincidência, tá? Então, contravenção mais crime não gera reincidência, pessoal. Fiquem atentos para isso. Então, contravenção mais crime, perdão, não gera reincidência. Tá legal? Tá? Fiquem atentos para isso, tá? E aí alguns perguntam, mas por que não gera reincidência? Não gera reincidência porque o legislador se esqueceu dessa hipótese. Então não gera reincidência porque o legislador ele se esqueceu dessa hipótese. Essa é a verdade, tá? Ele se esqueceu aí dessa hipótese, né? Ele se esqueceu, então não há que se falar aí em reincidência. Perfeito, pessoal, tá? Então, ótimo. Bom, ainda aqui sobre o tema da reincidência, essa contravenção anterior, ela não pode figurar como reincidência, mas ela pode figurar como maus antecedentes, tá? Então ela não pode... Nossa, agora que eu vi que ficou isso aqui para trás, não tem problema, gente. Deixa eu ver aqui. Vou apagar aqui só então esse exemplo. Isso aqui só para não ficar perdido, tá? Pronto, tá? Então, contravenção mais crime não vai gerar reincidência, mas pode gerar maus antecedentes, beleza? Bom, agora, e o artigo 28 da Lei de Drogas? Gera reincidência, pessoal? Cuidado, tá? Eu não estou falando aqui do artigo 28 quando se trata de maconha, porque aí não é mais crime, segundo o Supremo. Eu estou tratando do artigo 28 quando envolver outras drogas, cocaína, crack, LSD e etc, êxtase, etc. No artigo 28 da Lei de Drogas, pessoal, segundo o STF e STJ, eles já tinham julgados sobre isso, de que essa condenação anterior pelo artigo 28 não gera reincidência. Por que não? Por um imperativo de proporcionalidade. Ora, se o artigo 28 nem prisão pode gerar, na hipótese que ainda é crime, obviamente, não na maconha, não faz sentido que isso sirva como reincidência, porque a reincidência vai trazer uma consequência mais gravosa do que a pena do próprio artigo, tá? Então, muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Então, o artigo 28 ele não gera reincidência por um imperativo aí de proporcionalidade, tá legal? Eu vou fazer aqui um intervalo rapidinho de uns 10 minutos. A gente já volta, então intervalo rapidinho, uns 10 minutos. A gente volta daqui 10 minutos, tá bom, pessoal? E aí, retoma aí, rapidinho, intervalo mais curto. Até já, pessoal. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos retomar aqui.
Vamos lá. Voltei para nossa lousa aqui, então, tá? Só me digam, vocês estão vendo a lousa normalmente? Então, voltei para nossa lousa. Beleza, então vamos lá. O delito de drogas ele não gera reincidência por um imperativo de proporcionalidade, né? Essa é a ideia de que, né, eu tenho aí proporcionalidade, tá? Então, em razão, né, de uma violação da proporcionalidade, não há aí que se falar em, não é possível, tá, aumentar a pena com base no artigo 28. Agora, pessoal, período depurador. Vamos falar um pouquinho do período depurador, prazo de 5 anos. Esse período depurador é aquele período, como mencionei, ao final do qual deixa de existir a reincidência. Ele é contado a partir de quando, pessoal? Esse prazo de 5 anos, ele é contado a partir do término do cumprimento ou da extinção da pena, tá? Então, ele é contado a partir do término do cumprimento ou extinção da pena. Então, a partir do momento em que o sujeito terminou o cumprimento de uma pena anterior ou extinguiu essa pena, eu tenho o quê? Eu começo a contar o prazo de 5 anos. Se ele praticar um novo fato dentro desse prazo de 5 anos, ele ainda é reincidente. Se ele praticou um novo fato antes de transcorrer o prazo, ele é reincidente, obviamente. Agora, se ele pratica um novo fato, vou copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo. Se ele pratica um novo fato após transcorrer o prazo, ele não é reincidente, tá? Então, muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Lembrando que esse prazo de 5 anos é um prazo penal, e, portanto, o prazo penal é contado na forma do artigo 10 do Código Penal. Ou seja, eu excluo o último dia, eu incluo o primeiro dia e excluo o último dia. Então, por exemplo, se o prazo começar a contar dia 15 de 4 de 2020, ele vai terminar dia 14 de 4 de 2025. Ele vai terminar, então se ele começa dia 15 de 4 de 2020, ele vai terminar dia 14 de 4 de 2025. Então, só para que fique claro, ele vai ser reincidente até dia 14 de 4 de 2025. Tá? Até dia 14 de 4 de 2025, ele é reincidente. Depois disso, se ele pratica o fato dia 15, ele já não vai ser mais reincidente, justamente porque eu tenho que excluir o último dia, tá? Essa é a ideia de excluir o último dia. Tudo bem, pessoal, tá? Então, muito cuidado aí com isso. Bom, perfeito. Agora, prosseguindo, então falamos desse prazo do período depurador, que é esse prazo aí de 5 anos. Agora, pessoal, ponto importante. Quando a gente fala de segunda fase de dosimetria, de agravantes e atenuantes, elas não necessariamente têm o mesmo peso, né? Tá? De modo que o artigo 67 do Código Penal, ele trata aí das agravantes ou atenuantes preponderantes. São circunstâncias que têm um peso maior. E ele diz que tem um peso maior, são preponderantes as que decorrem de reincidência, personalidade e motivos. Então, são preponderantes as circunstâncias que decorrem de reincidência, personalidade e motivos. Então, pessoal, é muito importante a gente usar esse artigo para entender como é que se dá a dosimetria aqui na segunda fase. Se eu tenho uma agravante e uma atenuante, se elas têm o mesmo peso, elas se compensam. Então, se eu tenho uma agravante e uma atenuante de mesmo peso, ou seja, as duas não são preponderantes, ou as duas são preponderantes, elas se compensam. Agora, se uma delas é preponderante, é óbvio que ela prevalece, tá? Então, se eu tenho concurso, né, agravante e atenuante, se elas têm o mesmo peso, uma compensa, uma anula a outra. Agora, se uma delas é preponderante, ela se compensa. E são preponderantes quais circunstâncias? As que decorrem de reincidência, personalidade e motivos. As que decorrem, então, de reincidência, personalidade
emotivos. Tá bom, pessoal? Então, muito, muito cuidado com isso. Bom, o que eu quero que vocês entendam aqui, o que é importante para vocês, né? O que eu acho que é relevante a gente notar aqui. Que algumas circunstâncias são tidas como preponderantes. Elas não estão expressamente previstas aí. Mas, segundo a jurisprudência, as atenuantes da menoridade e da confissão são preponderantes. Tá? Menoridade, que nada mais é que o sujeito ter aí menos de 21 anos na data do fato, tá? Nada mais é do que ele ter menos de 21 anos na data do fato. Então elas são preponderantes. E por que é importante a gente lembrar que elas são preponderantes? Ora, se eu tenho uma atenuante da menoridade ou uma atenuante da confissão, e eu tenho uma agravante da reincidência, elas vão se anular, elas vão se compensar. Ah, mas a incidência não é preponderante? Sim, mas menoridade e confissão também. Então, qualquer uma dessas atenuantes vai ser compensada com a reincidência. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Bom, ótimo. Agora, ponto importante julgado pelo STJ. Galera, é o seguinte. Então percebam, e aí é isso que a gente vai trabalhar. Reincidência, se eu tiver reincidência e confissão, o que é que o juiz deve fazer? Ele deve compensar. Ele não pode fazer a reincidência prevalecer. Ele não pode fazer a reincidência preponderar, porque a confissão também é preponderante. E ele deve compensar, e esse é o ponto mais importante do julgado do STJ, que é tema repetitivo, por isso que eu estou falando aqui, por isso que é importante, ainda que se trate, isso é importante, de reincidência específica. Porque antes, o que os tribunais faziam? Quando se tratava de reincidência específica, eles falavam, não, aqui prevalece a reincidência específica. O STJ disse não. Ainda que se trate de reincidência específica, ela deve ser compensada com a confissão. Só existe uma hipótese em que não há compensação. Tá? Só existe uma hipótese em que não há compensação. Quando é que não vai haver compensação? Na hipótese de multirreincidência. Na hipótese de multirreincidência, aí não vai haver compensação. Tá legal, pessoal? Tudo bem? Então, muito, muito cuidado com isso. Então, como é que fica a relação entre reincidência e confissão? O primeiro ponto é você lembrar que confissão é atenuante preponderante, segundo o STJ, segundo a doutrina. Então, se ela é preponderante, ela vai ser compensada com a reincidência. O que alguns tribunais faziam? Faziam com que a reincidência específica preponderasse sobre a confissão. E o STJ disse, lá ao julgar o tema, né? Eu acho que é 585 isso, tema 585, o STJ disse, eu prepondero, ou melhor, eu compenso, eu devo compensar a confissão com a reincidência, ainda que ela seja específica. A única hipótese em que eu não compenso é a de multirreincidência, tá? Mas a reincidência específica tem que ser compensada com confissão. Ainda aqui sobre confissão, é importante a gente lembrar de um aspecto. Qual? É importante a gente lembrar o seguinte. Lembrar que a confissão, pessoal, tá? Ela, segundo a súmula 545 do STJ, ela deve ser considerada como a atenuante, ainda que incompleta ou qualificada. Tá? Na verdade, o que essa súmula está trazendo é a ideia de divisibilidade da confissão. Vamos entender isso aqui melhor. A confissão, ainda que incompleta ou qualificada, ela tem que ser usada como atenuante. O que é confissão incompleta? É aquela em que ele admite somente parte da acusação. Ele fala, olha, o sujeito, ele fala assim, olha, eu admito roubo, mas eu não usava arma de fogo, mas eu roubei mesmo. Veja, essa confissão é incompleta. Por que essa confissão é incompleta? Tá? Essa confissão é incompleta porque ele negou uma parte do crime. Tá? Porque ele negou uma parte do crime. Então, por isso que essa confissão é incompleta. E o que é confissão qualificada? É aquela em que ele invoca uma excludente de licitude. Então, confissão qualificada é aquela em que ele invoca uma excludente de licitude. Tá?
Então, muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Então, confissão incompleta ou qualificada, ainda que ela seja incompleta ou qualificada, ela vai servir aí como atenuante, tá legal? Ela vai servir aí como circunstância atenuante. Então, muito, muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ótimo. Porque, e a qualificada é aquele que ele diz, eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Ele falou, eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Tudo bem? Então, perfeito, pessoal. Bom, ótimo. Agora, prosseguindo aqui. Aqui, o que eu quero que vocês observem também, ainda com relação à segunda fase, né, ainda com relação aqui à confissão, é que tem uma hipótese em que o STJ vai exigir a confissão completa, que é a súmula 630, quando envolve tráfico de drogas. Quando envolve tráfico de drogas, aí a confissão tem que ser completa, tá? Então, não adianta, não vai haver confissão, então não haverá atenuante, se o sujeito fizer o quê? Se ele admitir o porte de drogas para uso próprio. Então, se ele admite o porte de drogas para uso próprio, aí não pode incidir atenuante. Ele tem que admitir a traficância, ele tem que admitir a mercancia, né? A traficância, na verdade. Né? Ele tem que admitir a traficância, beleza? Prosseguindo agora, terceira fase da dosimetria. Então, falamos da segunda fase, falamos dessas circunstâncias da segunda fase, agora a terceira fase, causas de aumento e diminuição. Aqui nós temos causas de aumento e diminuição. É importante observar que a pena pode ultrapassar aqui os limites, tá? Ao contrário das duas fases anteriores, aqui a pena pode ultrapassar os limites, tá? Então, muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Tá? Ela pode aí ultrapassar os limites mínimo e máximo, tá? Ela pode aí ultrapassar os limites mínimo e máximo. Então, muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Tá? Fiquem atentos, então, para isso. Com relação à terceira fase, a gente utiliza as causas de aumento e diminuição, como eu falei. Causas de aumento, elas estão espalhadas, também mencionei isso, né? Pela parte geral e pela parte especial. E, normalmente, eu tenho aumento ou diminuição da pena aqui em uma fração. E, normalmente, aqui eu tenho aumento, então, em uma fração. Tá bom? Então, perfeito. A gente aqui falou de dosimetria em relação à terceira fase. Acho que não há nada aí muito urgente que a gente precise abordar, né, para sua prova, para o seu exame de ordem. Só acho que é importante a gente lembrar aqui da seguinte situação, lembrar que a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então ela vai operar, né, ela vai ser aplicada aqui na terceira fase da dosimetria, de maneira que a tentativa vai ter uma fração variável para reduzir a pena, né? Então a tentativa ela tem aí uma fração variável de redução da pena, tá? De maneira que o 14, inciso 2, o 14, aliás, parágrafo único, fala que eu reduzo a pena na tentativa de 1/3 a 2/3. E aí a pergunta é, qual o critério para reduzir a pena na tentativa? O critério é a proximidade para com a consumação. O critério aí é a proximidade para com a consumação. Então, se ficar mais perto de consumar, eu vou reduzir menos a pena. Se ficar mais longe de consumar, eu reduzo mais a pena, tá? Então, o critério aí é a proximidade para com a consumação. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, muito, muito cuidado com isso, ok? Prosseguindo, então. A gente falou de dosimetria, esse é um ponto que eu acho que é importante. A gente falou de dosimetria, mas agora eu vou falar um pouco sobre penas com vocês. Eu acho que esse assunto é importante da gente tratar aqui, né?
a gente vai falar agora, abrir meu roteiro aqui, porque senão eu acabo pulando alguns tópicos, porque meu medo é eventualmente me empolgar aqui e pular alguns tópicos. Então vamos falar sobre espécies de pena aí do Código Penal. Esse tema também aparece bem no exame de ordem e a gente precisa tratar um pouquinho desse assunto. Então, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa, tá? Então vamos lá. Pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Então vamos lá. Isso aqui não. Cadê? Perfeito, vamos lá. Pena privativa de liberdade, pessoal. Então vamos lá, vamos falar um pouco de penas no Código Penal. Primeiro, pena privativa de liberdade. É que a gente não tratou desse assunto em nenhuma aula ainda. Pena privativa de liberdade. Quais são? Eu vou colocar aqui 1.1, modalidades. Quais são as modalidades de pena privativa de liberdade? Primeiro, nós temos a reclusão. Tá? Então, se o crime é apenado com reclusão, a reclusão é voltada aos crimes mais graves. Então, a reclusão é voltada aos crimes mais graves e admite qualquer regime inicial, tá? E admite qualquer regime inicial, tá? E admite qualquer regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto, tá? E admite aí qualquer regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto. Então, qualquer regime inicial aqui vai servir para, né, no caso de pena de crime com reclusão. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, qualquer regime inicial. Próxima modalidade, detenção. A detenção se destina aos crimes menos graves, Tá? E detalhe, ela não admite regime inicial fechado, tá? A detenção não admite regime inicial fechado, tá? Percebam, é importante que vocês grifem a palavra inicial, porque não pode ter regime inicial fechado, mas pode ter regime fechado durante o cumprimento da pena. Possível o regime fechado durante o cumprimento da pena, né? Por meio do instituto da regressão. Por meio da regressão de regime, tá? Então, eu não tenho regime inicial fechado, mas eu posso ter regime fechado durante o cumprimento da pena por meio do instituto da regressão. Tá legal? Agora, prisão simples, pessoal. Então, vemos reclusão e detenção. As duas destinam a crimes. A reclusão para crimes mais graves, a detenção para crimes menos graves. A diferença, existem algumas diferenças, não tem só essa, mas a mais importante é que crime apenado com reclusão pode iniciar a pena em qualquer regime. Detenção não pode ter regime inicial fechado, tá? Prisão simples, pessoal, é apenas para contravenção penal. Então, prisão simples é apenas para contravenção penal. E não admite, em nenhuma hipótese, o regime fechado, tá? E não admite, em nenhuma hipótese, o regime fechado. Então, muito cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então, não admite, em nenhuma hipótese, o regime fechado. Essas são as modalidades de pena privativa de liberdade. A ideia é que os sujeitos ficassem separados, etc., se a gente cumprisse a lei de execução penal. Agora, então a gente falou aqui, foi 1.1 modalidades, 1.2 regimes. Bom, primeiro, o regime é o regime fechado. O regime fechado ele é disciplinado lá no Código Penal, no artigo 34. O regime fechado, pelo texto do Código, ele é cumprido em penitenciária. E o mais engraçado, e aí para vocês darem um pouco de risada, né? Pelo artigo 88 da Lei de Execução Penal, a cela é individual. Então, pelo artigo 88 da LEP, eu estou falando do artigo porque vocês vão acreditar, já que eu estou mentindo, a cela é individual, tá? E outra coisa também, no regime fechado, o trabalho externo é admissível, tá? Desde que em serviços
ou obras públicas. Então, aqui, o trabalho externo é admissível, desde que em serviços ou obras públicas. Tá? Agora, prosseguindo aqui, próximo regime, regime semiaberto, artigo 35 do Código Penal, semiaberto. A pena em regime semiaberto é cumprida em colônia penal, agrícola ou industrial. Tá? Então, a pena que é cumprida em colônia penal, agrícola ou industrial. Tá bom? E aqui, pessoal, é possível o trabalho externo, sem aquela limitação de serviços ou obras públicas. Então, aqui é possível o trabalho externo, sem aquela limitação de serviços ou obras públicas. É possível o trabalho externo e outra coisa também, bem como a frequência a cursos. Ele pode sair também para frequentar cursos. Tá legal? Perfeito. Então, esse é o regime semiaberto. E, por fim, temos o regime aberto. Perceba que a gente adota um sistema, né, que a gente chama de sistema progressivo. A ideia é que o sujeito progrida e, a partir daí, esteja paulatinamente, essa é a ideia, pelo menos, paulatinamente apto à vida em sociedade, o que não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer, dada principalmente pela condição do cárcere que existe. Né? Bom, aberto, né? Se há alguma chance de ressocializar com esse cárcere que nós temos, aí que não vai acontecer isso mesmo. Regime aberto, nós temos esse regime aberto na casa do albergado, tá? Ele é cumprido na chamada casa do albergado, tudo bem? Casa do albergado. Então aqui é uma casa do albergado, ele vai ter ampla liberdade, ele sai todo dia, volta à noite. O regime aberto é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade, tá? Então ele é baseado aí na autodisciplina e no senso de responsabilidade. No regime semiaberto, ele pode trabalhar externamente de maneira tranquila. No regime aberto, tá? O trabalho externo é condição para o regime aberto. Tá? Ou então, se ele não estiver trabalhando, ele tem que comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, senão ele não vai para o regime aberto. Então, no regime aberto, ou ele comprova que já está trabalhando, ou comprova que pode trabalhar imediatamente, senão ele não pode progredir para o regime aberto. Tá legal? Agora, fixação de regime. Fixação de regime. Tá? Então, acho que aqui a gente colocou 1.2, não foi isso? Em regimes? Então, vamos colocar aqui 1.3, vai. 1.3. Fixação de regime. Fixação de regime. Esse tema é disciplinado no artigo 33, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 33, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 3º do Código Penal. Se a pena, pessoal, é superior a 8 anos, qual regime? Fechado, tá? Então, se a pena é superior a 8 anos, o regime cabível é o regime fechado, tá? O regime cabível é o regime fechado. Tudo bem? Então, se a pena é superior a 8 anos, o regime aí cabível é o fechado. Né? É um critério de pena, um critério estabelecido pelo legislador, porque ele entende que nessa hipótese aqui a gravidade é maior, em razão da quantidade de pena. Se a pena é superior a 4 e até exatos 8, o regime é o semiaberto, salvo ser reincidente. O regime é o semiaberto, salvo ser reincidente. Tá? Salvo ser reincidente. Por quê? Se ele for reincidente, aí você fixa o regime fechado, obviamente. E por último, se a pena é de até 4 anos, o regime, em regra, é o aberto, salvo se reincidente. O regime, em regra, é o aberto, salvo se reincidente. Tá? Salvo se reincidente. Por quê? Se o sujeito é reincidente, e aí surge uma questão importante, o regime vai ser obrigatoriamente o fechado, pessoal?
Não, tá? Salvo se reincidente, porque se for reincidente, o regime vai ser o semiaberto ou o fechado. Essa é a súmula 269 do STJ, que diz isso, tá? Se o juiz quiser fixar o regime fechado aqui, ele tem que fundamentar. Não há regime fechado automático nessa hipótese, tá? Não há regime fechado automático nessa hipótese. Então, muito cuidado com isso, tá? Não há regime fechado automático. Então, se ele quiser fixar o fechado aqui, ele tem que fundamentar no caso de pena de até 4 anos. Por quê? Tem isso? Porque antes havia uma discussão sobre o assunto e havia quem entendesse que, no caso de pena de até 4 anos, se ele fosse reincidente, eu teria que ter obrigatoriamente regime aí, regime fechado, né? Mas não é o entendimento aí que que prosperou, tá bom, pessoal? Não é o entendimento aí que prosperou sobre o assunto. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Bom, perfeito. Agora, prosseguindo aqui, a gente falou então de pena privativa de liberdade. Agora, penas restritivas de direitos. Aliás, só um ponto antes de pena privativa de liberdade, tá? Uma observação. Para fixar o regime, eu não uso só a quantidade de pena, isso sujeito é reincidente. Pelo artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, eu vou usar também as circunstâncias judiciais do artigo 59, que são aquelas que a gente viu. Então pode ser que o cara seja primário e você fixe um regime mais grave, por causa dos maus antecedentes, por causa da culpabilidade relacionada às circunstâncias do crime, etc. Beleza? Bom, prosseguindo, penas restritivas de direitos. O rol de penas restritivas de direitos está no artigo 43 do Código Penal. Existem nas leis especiais outras penas restritivas, esse é o rol principal do Código Penal. E o artigo 44 do Código Penal, ele traz os requisitos para substituir a pena, tá? Ele traz aí os requisitos para substituir a pena. Quais são os requisitos? Lembrando então que essas penas são penas aí alternativas, tá? Essas penas são penas alternativas, ou seja, elas substituem a pena privativa de liberdade. Então o juiz vai aplicar a pena privativa de liberdade e vai substituir. Ponto importante, mesmo que ele vá substituir, ele precisa fixar o regime. Por quê? Por que ele precisa fixar o regime, mesmo que ele vá substituir, né? Porque a necessidade de fixar o regime, mesmo que ele vá substituir. Porque se tiver sido descumprida de modo injustificado a restritiva de direitos, ela é revogada e ele volta para a privativa de liberdade, tá? Por isso que ele precisa aí necessariamente fixar o regime, tá? Então por isso que ele precisa necessariamente fixar o regime. Tudo bem, pessoal, tá? Ele fixa o regime justamente por isso, porque mesmo que ele vai eventualmente aí aplicar a restritiva, ele precisa fixar o regime para a hipótese de descumprimento da restritiva. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Bom, ótimo. Prosseguindo, então, quais são os requisitos aí para poder substituir a pena? Requisitos que estão no artigo 44 do Código Penal. Então, requisitos que estão no artigo 44 do Código Penal. Vamos lá. Primeiro requisito, pena não superior a 4, ou melhor, condenação, né? Condenação não superior a 4 anos em crime doloso ou qualquer pena em crime culposo. Então, a condenação não pode ser superior a 4 anos em crime doloso ou qualquer pena em crime culposo. Outro segundo requisito, crime com ausência de violência ou grave ameaça. Então, uma lesão corporal, não vai caber aplicar a pena restritiva de direitos. Não vai ser possível pena restritiva de direitos aí, por exemplo, num crime de lesão corporal, num crime de ameaça. 3. Réu não reincidente em crime doloso. 3. Réu não reincidente em crime doloso, tá? Réu não reincidente em crime doloso.
Então, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Aqui, muito cuidado, porque existe uma exceção lá no 44, parágrafo 3º. Por quê? Se ele for reincidente em crime doloso, pode caber a substituição. Desde que, 2 requisitos preenchidos. Desde que o juiz entenda que a medida é socialmente recomendável e desde que a reincidência não se dê em razão do mesmo crime, tá? Então, artigo 44, parágrafo 3º, se ele for, então assim, percebam, só voltando, ele não pode ser reincidente em crime doloso para caber a substituição, mas se ele for reincidente em crime doloso, pode sim caber a substituição por essa exceção do 44, parágrafo 3º, desde que preenchidos 2 requisitos. Desde que a medida seja socialmente recomendável e desde que a reincidência não se dê em razão do mesmo crime. Tudo bem? Desde que não se dê em razão do mesmo crime. Então, muito cuidado com isso. Tá legal, pessoal? Perfeito? Tá. E último requisito, se as circunstâncias forem favoráveis. De novo aí, o legislador fazendo uso das circunstâncias judiciais. De novo, então, aí o legislador fazendo uso das circunstâncias judiciais. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, se as circunstâncias forem favoráveis. Beleza? Bom, ótimo. Agora, a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou falar com vocês aqui, pelo menos de uma pena restritiva de direitos, que é a mais importante, tá? Que é a pena de prestação pecuniária. A pena de prestação pecuniária ela é disciplinada no artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 45, parágrafo 1º. Tá? Basicamente, ela envolve pagamento de dinheiro a quem? A vítima, dependentes ou, se não houver vítima, a entidade pública ou particular, tá? Então envolve pagamento de dinheiro à vítima, dependentes, ou se não houver vítima, a entidade pública ou particular, tá? Se não houver vítima, né? Ou se não houver dano a reparar, né? Também, tá? Aí você vai mandar lá para entidade pública ou particular. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Então, muito cuidado aí com isso. Perfeito? Bom, ótimo. Qual é a finalidade aqui, né? O que é importante a gente perceber? Então, a finalidade aqui, na verdade, é adiantar parte da indenização. Porque isso aqui pode ir para a vítima, né? Então, essa finalidade precípua, em regra. Por isso que eu não posso confundir isso com a multa. Porque a multa, ela vai para o fundo penitenciário. Já a prestação pecuniária vai para a multa do Código Penal. A multa da Lei de Drogas vai para outro fundo, mas a multa da lei do Código Penal vai para o fundo penitenciário. Ao passo que essa prestação pecuniária vai, em regra, para a vítima, tá? Ela vai, em regra, para a vítima. Então, muito aí, cuidado com isso, tá legal? Prosseguindo agora, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a pena de multa. Então, última pena. Pena de multa, última pena de multa. Aqui, no Brasil, foi desenvolvido o Código Criminal do Império de 1830, o Código do Império. Ele desenvolveu um modelo, né, os autores alemães, lógico, né, por uma questão eurocêntrica, né, eles sempre vão falar que surgiu na Dinamarca, etc., mas não, tá, não surgiu na Dinamarca. Ele surgiu em 1830 no Código Penal Criminal do Império, tá? Então, que é o sistema de dias multa, foi inventado aqui no Brasil, não foi na Dinamarca, não. Foi inventado aqui em 1830. Alguns autores falam, ele foi inventado em 1916, né, pelo sistema nórdico lá, com Johan Thieren. Não, ele foi inventado no Código Criminal do Império, tá? É o sistema de dias multa. Bom, o sistema de dias multa. E aqui qual é a ideia do sistema de dias multa? A pena vai ser fixada de 10 a 360 dias multa, tá? Então a pena vai ser fixada aí
entre 10 e 360 dias multa. Esse é o intervalo do Código Penal. De maneira que cada dia multa vai ser fixado de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo vigente na data do fato, tá? E qual o critério para decidir se vai ser entre 1/30 e 5 vezes o salário mínimo? O critério é a capacidade econômica do acusado. Então, o critério aqui é a capacidade econômica do acusado, tudo bem? Esse é o critério, é a capacidade econômica do acusado. Sendo que se o acusado, né, se a capacidade econômica for elevada, mesmo assim, esse valor pode ser triplicado. Então, se mesmo fixando em 5 vezes a capacidade econômica for elevada, esse valor aí pode ser triplicado. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Bom, cobrar essa pena de multa, isso foi alterado com o pacote anticrime, porque havia uma forte polêmica sobre isso, é o juízo da execução penal que vai cobrar aí esta pena de multa, tá? Isso está no artigo 51 aí do Código Penal, tá bom? Então, é o juízo da execução penal, tá? Que vai aí cobrar a pena de multa, tá? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, muito cuidado aí com isso. Bom, perfeito. Aqui agora, a gente vai só trabalhar com essa... eu vou aproveitar que a gente tem mais uns 20 minutos aí, eu vou explicar para vocês, eu acho que é importante a gente trazer isso, tá? Explicar para vocês as mudanças. Eu vou explicar só para vocês terem uma ideia do que mudou, porque foram muitas mudanças, tá? Então a gente vai trabalhar com elas aqui. Eu vou até já abrir aqui a lei para a gente... Pronto. É a lei 14.994, que é a lei que alterou o feminicídio, tá? Porque é muito importante a gente trabalhar com essa lei. A gente falou de dosimetria, falou de pena. Eu vou falar um pouquinho dessa lei aí, que é a lei de 9 de outubro, né? Essa lei, pessoal, ela mudou bastante coisa, tá? Basicamente, ela mudou várias leis aí do Código Penal. Várias leis e o Código Penal. Eu não vou aqui, obviamente, trabalhar com todas as mudanças, mas eu falo das principais, das mais importantes. No mais das vezes, essa lei, em várias situações, vocês vão ver que ela ou aumentou penas ou ela criou aumentos de pena. E aí é muito importante a gente lembrar, pela lei penal no tempo, que se eu tenho um aumento de pena, uma piora na situação do réu, essa lei não retroage. Essa lei entrou em vigor em 9 de outubro de 2024. Então, nessa parte em que ela prejudica, e praticamente ela inteira é prejudicial ao réu, ela não retroage, tá? Ou seja, ela não vai se aplicar para fatos anteriores, tá? Então, nas partes prejudiciais, ela não retroage, ou seja, ela só se aplica para fatos ocorridos a partir de 9 de outubro de 2024. Ela não vai se aplicar para fatos anteriores. E eu estou passando essa lei porque essa lei mudou semana retrasada, ela entrou em vigor semana retrasada. Então, certamente vocês tiveram isso desatualizado porque não tinha como, que a lei não existia. Então, vocês já estão desatualizados aí nessa matéria porque a lei entrou em vigor semana retrasada, né? A gente já está desatualizado, tá? Então, ela alterou a pena da lesão corporal praticada em razão da condição do sexo feminino, do parágrafo 13, do parágrafo 9º também do 129 a pena foi aumentada, mas a do parágrafo 13 a pena foi aumentada. Também foi inserida uma causa de diminuição, uma causa de aumento de pena em relação aos crimes contra a honra. Se crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena é aplicada no dobro, é aumentada no dobro, tá? Outro ponto. No crime de ameaça, pessoal, isso aqui foi bastante importante, tá? No crime de ameaça, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o crime de ameaça vai ter duas consequências importantes. Além da pena de eu ter um aumento no dobro da pena, a ação penal passa a ser pública incondicionada, tá? A ação penal
passa a ser pública incondicionada. Tudo bem? Pública incondicionada. Então, isso é muito importante. Vai mudar aqui a pena, você vai ter uma causa de aumento, e a ação penal, ela passa a ser pública aí, incondicionada. Tudo bem? Tá? Então, muito cuidado com isso. Fiquem atentos aí com esse detalhe, tá? Perfeito. Bom, ótimo. Agora, a ameaça continua sendo em regra pública condicionada, mas se for ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ela passa a ser pública incondicionada. Outro ponto, feminicídio. O feminicídio ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser um crime autônomo. Então, o feminicídio hoje está no 121 letra A e tem uma pena de 20 a 40 anos. Então, o feminicídio ele deixa de ser uma qualificadora e passa a ser um crime autônomo. Continuam as mesmas hipóteses de feminicídio, violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá? E algumas qualificadoras do homicídio continuam valendo para o feminicídio, mas elas vão ser aplicadas vão servir como causa de aumento de pena. Outro ponto importante, a contravenção penal de vias de fato, dado o artigo 21 do Decreto-Lei 3.088 de 41. Essa contravenção penal de vias de fato, que nada mais é do que uma agressão física sem lesão, se ocorrer vias de fato, a pena é aumentada no triplo. Eu tenho aumento de pena também aqui no triplo. No mais, a gente teve várias mudanças também na lei de execução penal. A lei de execução penal agora tem algumas restrições a mais. Então, se o sujeito é condenado por crime, qualquer crime, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ele não pode usufruir do direito à visita íntima, tá? Não pode usufruir desse direito. Outro ponto também, o sujeito condenado aqui por crime de violência doméstica contra a mulher, ele vai ficar no estabelecimento penal distante do local da residência da vítima. Ele vai ser transferido para um estabelecimento distante do local da residência da vítima. Isso abrange tanto o condenado definitivo quanto o preso provisório. Então, se estiver preso preventivamente, também vai se aplicar para ele. Outra mudança em relação à progressão de regime, mudou bastante coisa em várias leis esparsas, né? Em relação à progressão de regime na lei de execução penal. A progressão de regime é tratada no artigo 112 da Lei de Execução Penal. O que a gente tem aqui, pessoal? Existe uma fração agora específica de progressão no feminicídio. Se o sujeito for primário, aí a fração para progressão de regime no feminicídio é de 55%, sendo vedado aí o livramento condicional. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Bom, ótimo. Outra questão também, condenado por crime também, qualquer crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ao usufruir de um benefício da saída do estabelecimento, ele vai ter monitoração eletrônica, tá legal? E também o Código de Processo Penal foi alterado para ter aí tramitação prioritária, se o crime, além de ser hediondo, envolve violência contra a mulher. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa, falamos de dosimetria, falamos de pena e falamos um pouco dessa mudança legislativa da Lei 14.994. Teve mais uma outra mudança, teve uma mudança em relação aos efeitos da condenação, que eu não mencionei aqui, porque isso acho que não aparece para vocês em exame de ordem, mas fiquem atentos com essas mudanças legislativas. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu agradeço aí a atenção de todas e todos. Desejo a todas e todos aí um bom fim de semana. Bons estudos, tá legal, pessoal? Muito obrigado aí e bons estudos para todas e todos, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.